Anos atrás, eu trabalhei vários meses em uma funerária de uma linda cidade paulista. Uma experiência inesquecível em todos os sentidos. Durante aqueles meses, eu vi vultos, ouvi vozes, gemidos, sussurros, barulhos estranhos de coisas caindo ou arrastando. Coisas inacreditáveis, inexplicáveis e assustadoras. Porém, as duas experiências a seguir foram com certeza as mais chocantes e aterrorizantes. Naquela funerária é feito tudo e todo o necessário com relação aos corpos recebidos. No primeiro piso do edifício existe a sala de velórios, banheiros públicos, recepção e também uma enorme porta na parte de trás por onde são recebidos os corpos e levados ao segundo piso através de um elevador. No segundo piso existem várias salas onde são realizadas as autópsias, preparação, incineração, salas de depósito de materiais, de descanso e no final do corredor, a geladeira. Uma enorme sala fria com várias gavetas onde os corpos recebidos são guardados até que sejam cuidados ou entregues aos familiares. Meu trabalho era receber os corpos no primeiro piso, registrar cada um deles e depois levá-los até a geladeira. Às 10 da noite, os legistas, seus assistentes e todos os outros funcionários saíam. As luzes do primeiro piso apagavam e eu iniciava o meu turno até o dia amanhecer. Sozinho. Só eu e Deus. Essas são as minhas histórias. Primeira, para matar a saudade. Era uma noite chuvosa. Depois do primeiro piso fechado e apagado, subi até a sala de descanso no segundo piso para tomar o meu primeiro café da noite e esperar por alguma entrega. E enquanto tomava meu café assistindo televisão, ouvi o barulho da porta do elevador abrir e alguém caminhar no corredor. Baixei o volume da TV e fiquei a ouvir os passos que pareciam seguir no sentido contrário da sala de descanso. Segundos depois, os passos pararam e imediatamente saí para ver quem era, pensando se algum dos funcionários que por alguma razão havia retornado. Não vi ninguém. Porém, em uma das salas de autópsia, a porta acabava de fechar e ser trancada. Com certeza, algum dos funcionários. Pensei esperando que voltasse a sair. E esperei. Depois de alguns minutos, resolvi ir até a porta e verificar quem havia entrado. Afinal, eu era o único que devia estar no edifício. Parado diante da porta, eu podia ver as pegadas molhadas no piso e ouvi claramente o barulho de ferramentas no interior da sala, como se a pessoa estivesse trabalhando ou guardando as ferramentas. Bati e perguntei quem era. Ninguém respondeu. O barulho imediatamente parou. Bati uma vez mais e nada. O silêncio continuou. Como eu não possuía chave da porta, voltei até a sala de descanso e fiquei parado na entrada, observando e esperando. Enquanto esperava, a porta da sala foi destrancada, aberta e fechada. Mas ninguém saiu. No entanto, eu podia ouvir perfeitamente os passos em direção ao elevador, no fim do corredor. Segundos depois, os passos pararam, a porta do elevador abriu e lentamente a figura de um idoso em uniforme de legista apareceu, olhou em minha direção e sumiu. Eu não podia acreditar no que via. Seria aquilo realmente um fantasma? Uma assombração? E apesar do medo que sentia, caminhei até o elevador, que continuava parado e aberto. Não havia ninguém. O legista desapareceu sem o elevador sequer sair do piso. Meu medo era tanto que pensei que fosse ter um treco do coração.
Porém, com o passar das horas, eu fui acalmando e nada mais aconteceu. No dia seguinte, eu fiquei sabendo através de um colega que aquele senhor havia sido legista e falecido naquela mesma sala enquanto eu trabalhava. Talvez ele voltou para matar a saudade, disse ele com um ar de deboche. Segunda. Último adeus. Em uma noite de ano novo, corpos não paravam de chegar. Por volta da meia-noite, eu já havia recebido 5. 4 adultos e uma criança. Todos registrados e guardados em gavetas individuais na geladeira. Depois do 5º, tudo acalmou. Porém, à 1 da manhã chegou mais um corpo. Um idoso, segundo indicava a identificação na bolsa. Depois de deixá-lo na geladeira, voltei à sala de descanso para assistir televisão e esperar pelo próximo. Os minutos passaram. Por volta da 1h30, ouvi algo que fez lembrar da primeira experiência. O barulho de uma porta fechando e, em seguida, a do elevador abriu. Eu não tive coragem de sair e olhar. O medo de ver uma outra assombração me arrepiava. E ali fiquei pensando quem poderia ter saído do edifício se eu era o único trabalhando. Enquanto eu matutava arrepiado, o alarme do portão de entrega apitou e eu desci. Não pelo elevador, pela escada. Depois do corpo recebido e fechar o portão, notei que a pequena porta ao lado não estava trancada, apenas fechada. Meu medo aumentou ainda mais e liguei para o gerente para contar do ocorrido. A situação, infelizmente, só piorou, pois o gerente, preocupado, pediu que eu verificasse todo o edifício, que checasse se todas as portas estavam trancadas e se alguma coisa estava fora de lugar. Ao deixar o corpo recebido na geladeira, reparei que uma das gavetas não estava trancada. Tranquei e saí por todo o edifício, atendendo o pedido do gerente. Todas as salas estavam trancadas e nada fora do lugar. Comuniquei ao gerente e voltei para a sala de descanso. Meia hora depois. Outra vez, a porta do elevador abriu e uma outra fechou. E agora? Quem saiu acabou de retornar. Pensei mais medroso que nunca. Sem querer saber quem havia chegado, fechei a porta da sala de descanso e fiquei a rezar que nenhum outro corpo chegasse. De nada adiantou. Minutos depois, o alarme do portão apitou e eu tive que ir atender, apesar do medo insuportável que sentia. Recebi o corpo e saí para o elevador. Por dentro, eu tremia. Por fora, arrepiava e rezava. Ao chegar na geladeira, coloquei o corpo em uma das gavetas e, ao virar para sair, notei apavorado que a gaveta que antes estava somente destrancada, agora estava completamente aberta. Eu tive vontade de largar tudo e sair correndo. Não pude. Apenas fui até a gaveta e, para espanto e medo ainda maior, a bolsa do idoso estava aberta da cabeça aos pés. Naquele instante, a minha coragem acabou. Fechei a gaveta o mais rápido possível e me tranquei pelo resto da noite na sala de descanso. Para minha sorte, já não houve entregas. No dia seguinte, voltei à funerária para pedir as contas. Infelizmente, já não tinha como continuar. Poucos dias depois, recebi um telefonema da secretária contando abismada uma estranha e sinistra história. Segundo ela, no dia seguinte à minha partida foi realizado o velório do idoso da gaveta aberta. E durante o velório, uma das filhas aproximou e contou que na mesma noite de sua morte,
ela o viu sentado na sua poltrona preferida, sorrindo e fumando como sempre fazia. Quem sabe ele foi dar um último adeus, disse a secretária. Te cuida e muito obrigado.